Mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Olá, pai e mãe de crianças que fazem parte do Camp Kids da comunidade Campolim. Meu nome é Lucas, eu sou um dos pastores da comunidade e responsável pelo Ministério Infantil. Bom, como vocês já sabem, a comunidade ela suspendeu todas as programações, todos os encontros presenciais por conta do coronavírus. Mas nós, como comunidade, não podemos deixar de lado as crianças. Certa vez, o sábio Salomão ele disse o seguinte: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso está lá em Provérbios capítulo 22, verso 6. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como os responsáveis pelas crianças, você como pai, mãe, tio, tia, avô, avó, nós devemos ensinar as crianças nos caminhos de Deus. Nós devemos falar sobre Deus com elas. Então, nesse período de quarentena, nós, como comunidade, queremos ajudá-los a fazer isso. Logo após esse meu vídeo, essa minha fala, a Kelly, uma das voluntárias do Camp Kids, entrará e falará com as crianças. E depois da Kelly, o pessoal do Pense Laranja vai contar a história que iria ser contada na comunidade nesse domingo. Então as crianças não perderão nada nesse final de semana. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de materiais para você trabalhar com seus filhos, com as crianças. Se você tiver alguma dificuldade ou precisar de alguma orientação, por favor, entre em contato comigo lá no direct do Instagram da comunidade Campolim. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. O frio da noite, o sol da manhã. Oi, galerinha do Camp Kids, tudo bem? Eu vim aqui para vocês lembrarem que nós estamos afastados por um tempo. É importante esse afastamento para a gente não passar o vírus uns para os outros, né? Mas eu quero que vocês saibam que a gente continua pertinho com os nossos corações. A gente deve manter a prática de orar uns pelos outros para que todas as famílias tenham condições de se manterem nesse período difícil, né? Que você vai vendo aí todos os seus familiares trabalhando um pouquinho mais de casa, ninguém tá saindo muito, só o necessário. E aí você pode ficar um pouquinho preocupado, pensando, puxa, o que tá acontecendo, né? Esse bichinho assim é tão ruim assim, a gente vai ficar quanto tempo dessa forma? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que a gente tem um Deus maravilhoso que cuida de nós. E em momentos difíceis assim, Ele mexe com os corações das pessoas também. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos exercitar o amor que Ele deixou aqui pra gente, através do seu Espírito Santo. Então é a hora da gente falar, mesmo que de longe, com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa da família, e falar, olha, vamos manter a calma, né? Vamos pegar só o que a gente precisa, comprar só o que a gente precisa, vamos manter distância uns dos outros, não vamos agitar de sair, de fazer festinha com os amigos, não é hora da gente fazer isso, né? Beijinhos só virtuais, abraços virtuais. E por quê? Porque a gente tem que se preocupar com quem é mais fraco, né, do que a gente. Você vê esse bichinho, ele afeta muito mais o vovô, a vovó, o biso, a bisa, do que a gente. Mas mesmo assim, a gente não pode ser egoísta e falar, então não vou ficar doente, eu vou sair por aí. Não, porque se você voltar e der um beijinho na vovó, no vovô e passar esse vírus para eles podem ter problemas sérios, né? Então a gente realmente tem que ter cuidado, tá? E tá todo mundo tomando cuidado. Mas a gente quer que vocês continuem tendo essas aulas, né? As histórias. E é por isso que a gente está se empenhando aqui em manter esse conteúdo para vocês, tá bom? E vamos exercitar bastante esse amor. Se você tiver um irmão ou uma irmã mais velha que estão aí querendo sair, marcar alguma coisa com os amigos, alguma festinha, você fala para eles, converse com eles, fala, olha, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que pensar no próximo. Vamos exercitar
o mandamento que Jesus veio aqui reforçou como mais importante: amar a Deus com todas as nossas forças. E como que a gente ama a Deus? Amando o próximo, fazendo o que a gente pode por esse próximo. E esse próximo é todo mundo que aparece perto da gente, começando dos nossos familiares e se estendendo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, tá bom? Para todas as pessoas que aparecem com alguma necessidade, a gente pode ajudar. Então, prestem atenção na história, divirtam-se, porque ela é muito legal. Um beijo! E aí, crianças, tudo bem com vocês? Que legal estar aqui com vocês mais uma semana. Pois é, apesar de não estarmos juntos, reunidos, nós estamos aqui e sabemos que Deus está entre nós. Deus está cuidando da gente nesse tempo de preocupações. Confie em Deus porque Ele está com você, Ele está comigo aonde você estiver. E hoje nós temos uma história bíblica bem legal para contar para vocês. Mas antes de entrarmos na história bíblica, você lembra do que estamos falando esse mês? Estamos falando sobre individualidade. É isso mesmo. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você se lembra da virtude? Individualidade é o quê? Descobrir quem você foi feito para ser. Vamos repetir juntos? Descobrir quem você foi feito para ser. Você se lembra do versículo? Está lá em Salmo 139, 14. Vamos falar juntos? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmos 139, 14. Muito bem, crianças, é isso aí. E agora nós temos uma história bíblica bem divertida que vai falar sobre um personagem bíblico e sobre a sua individualidade. Vamos lá. Olá, crianças! Nós estamos muito felizes porque chegou aquele momento em que nós vamos estudar a palavra de Deus. É isso mesmo. Aonde está a sua Bíblia? Se você tem a sua Bíblia, corre lá para pegar, porque você vai precisar dela. Hoje, a história de hoje está em um livro do Velho Testamento. Isso mesmo. Nós sabemos que nós temos o Novo e o Velho Testamento. E essa história de hoje está no livro de 1 Samuel. Corre lá, abre. O número grande, que é o capítulo, é 16, e a gente vai ler e a gente vai aprender um monte de coisa. Fica ligado que eu vou te contar. Bem, preparados? Vou pegar a minha Bíblia. Gente, durante todo o tempo, a Bíblia nos ensina muitas coisas incríveis, mas uma coisa é verdade. Deus sempre cuidou do seu povo desde lá do início, lá de Abraão, quando Deus prometeu a Abraão, prometeu que cuidaria dele, que faria dele uma grande nação, e Deus fez isso. Deus também livrou o seu povo lá da escravidão do Egito e levou ele para uma nova terra. Deus continuamente ficava cuidando do seu povo. Mas, gente, o povo de Israel faz às vezes o que eu e você fez, o que eu e você às vezes fazemos, sabe o que é? Começou a olhar para os povos ao seu redor. E eles olharam para aqueles povos e eles ficaram com ciúmes. Porque aqueles povos, eles tinham reis e o povo de Israel não tinha. Deus havia dado juízes e profetas para ajudar a cuidar e guiá-los, mas eles queriam um rei. E eles chegaram perto do profeta Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei. Apesar de Deus não ter ficado feliz, porque isso demonstrava que eles não estavam felizes com o que Deus estava dando para eles, Deus deixou que eles tivessem um rei. E Deus escolheu Saul. Mas Saul parecia um rei, mas ele estava desobedecendo, ele não estava ouvindo os conselhos de Deus. E Deus não estava satisfeito com Saul, até que Deus vai lá e fala assim: Samuel! E chama Samuel e dá uma ordem para Samuel. Falou: Samuel, chegou a hora da gente escolher um novo rei. Como assim? Porque esse rei Saul não era de brincadeira. E olha só o que a Bíblia diz. Lá, agora a gente vai ler, abre aí a sua Bíblia. No capítulo 16 de 1 Samuel, lá no versículo 1, na segunda parte.
encha um chifre de azeite, leve com você, e depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Naquele momento, Samuel falou assim, como que eu posso fazer isso? Respondeu Samuel, se Saul souber disso, ele vai me matar. Mas Deus tinha tudo certo. Deus já tinha um plano certinho. E olha só o que ele falou. O Senhor respondeu, vai lá, leva um bezerro, diz que você vai fazer um sacrifício ao Senhor e convide Jessé para esse sacrifício. E aí eu vou dizer para você para quem você vai ungir. Ungir é a mesma coisa de escolher. E daí começou essa parte da história incrível. Ele chegou até lá, e Jessé tinha vários filhos, muitos filhos. E quando chegou lá, ele olhou aqueles filhos e ele falou assim, nossa, vai ser fácil, porque eram todos cheios de características muito especiais. Então, de repente, olha só o que aconteceu. Veio os irmãos lá, todos os filhos de Jessé, e daí veio o mais velho, o primeiro, Eliabe. Olha só, quando Samuel olhou aquele look, ele falou assim, uau, nossa, é esse. Samuel tinha certeza que era esse. Olha só a aparência. E aí, Deus fala uma coisa para Samuel, fala assim, Samuel, não é esse. Samuel, olha só, você, os homens, olham a aparência, mas eu vejo o coração. E não é esse, não se deixe enganar pela aparência. Não era Eliabe. E aí, Samuel ficou assim, nossa, quem será? E aí veio o segundo irmão, Abinadab, nome difícil de falar, né? E Abinadab era também muito especial. A Bíblia não fala de todas as características dos filhos de Jessé, mas nós vamos usar a nossa imaginação, certo, crianças? E daí vem Abinadab, que também era um irmão cheio de características. Imagino que ele devia ser forte. Mostra os músculos. Uau, Abinadab, fortão, uau. Samuel falou, é esse, deve ser esse. Mas Deus falou, não é esse. E aí, gente, Samuel falou, não, mas ainda tem muitos filhos. Vem lá, então, agora o próximo, que era Simá. E Simá, como eu falei para vocês, a Bíblia não fala e a gente vai usar a imaginação. Vamos dizer que Simá era um corredor. E um corredor desses de maratona, campeão de todos os tempos. E Simá, corre aí no seu lugar, Simá. E Simá era demais. Não era aquele que Deus tinha escolhido. Não era esse também. E aí a Bíblia não fala o nome dos outros, e a gente vai usar números, tá bem? Então aí veio o quarto irmão, e vamos usar a nossa criatividade, digamos que ele fosse aquele que tivesse tanta criatividade que ele era um masterchef, aquele que fazia pratos incríveis, que deixava todo mundo, e hoje está na moda, né? Um grande chefe. Uau, será que era esse? Mais uma vez, Deus falou, também não é esse, não era esse. E daí, já começamos a pensar, será quem? A gente tem certeza que Deus já havia falado que era um dos filhos de Jessé. Mas quem poderia ser? Talvez um outro, que fosse um outro irmão, que tivesse coragem, que fosse um caçador, e tivesse coragem para lutar, nossa, com 2 lobos e um urso ao mesmo tempo. Será que era esse? Não, também não era ele. E Deus falou que ele iria dizer quem era, mas até então parecia tudo tão confuso. Mas espera aí, quem sabe o outro irmão poderia ser um músico, aqueles músicos muito interessantes, que carregam seus instrumentos e tocam instrumentos assim, nossa, aquelas músicas incríveis, de louvor ao Senhor. Mas não, também não era ele. Quem será? Samuel ficou pensando, peraí, Jessé, você não tem outros filhos? Não tem alguém mais que você... Sim, Jessé falou, eu tenho, mas ele é muito jovem, ele fica o tempo todo lá com as ovelhas. Não, vai lá, manda chamar ele, porque a gente não vai fazer o sacrifício enquanto ele não chegar. E daí mandaram buscar Davi. E Davi vem, e daí lá vem Davi. Davi, aquele jovem, pastor de ovelhas, a Bíblia fala que ele tinha boa aparência. E quando
Samuel olhou para ele, Deus falou e confirmou que era Davi. E daí então, Davi se ajoelhou e, gente, naquele momento, a Bíblia fala que ele foi ungido. Na Bíblia fala que eles colocaram o óleo num chifre, mas a gente não tem, vai na garrafa de óleo mesmo. E daí ele ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Uau, isso foi incrível. Muito obrigado pela sua assistência, Alfredo. Foi joia. Mas, gente, a Bíblia fala uma outra coisa muito interessante, que o Espírito de Deus, a partir daquele dia, ele esteve com Davi. E que Deus tinha esse propósito. É tão interessante isso, né? Porque até Samuel, um homem de Deus, ele foi enganado pela aparência. Ele olhava para todos aqueles irmãos e ele pensava que poderiam ser eles. Mas, na verdade, o que Deus sabia, que o único que tinha um coração que poderia ser o rei de Israel era Davi. Porque Deus conhece o nosso coração e Ele se importa com as coisas do coração. Ele não se importa com o exterior, com a aparência. Na verdade, Ele se importa com o que nós temos, com quem nós somos por dentro. Talvez você não vai escolher o próximo rei de Israel, mas sabe o que você escolhe? Você escolhe os seus amigos. E como é que você escolhe os seus amigos? Por causa dos brinquedos que eles têm, por causa da aparência, ou porque eles são engraçados e inteligentes? Bem, você pode começar a olhar para as pessoas como elas são e ter amigos, não por causa das coisas que eles têm, mas por causa de quem eles são. E você também pode ser um amigo assim. Já pensou nisso? Você pode escolher as pessoas e ser um amigo que olhe para as pessoas pelo que elas são e trate as pessoas dessa forma, mas não é fácil, não é? E é por isso que nós precisamos pedir ajuda, porque Jesus pode nos ajudar. Com a graça de Jesus, nós conseguimos ser bons amigos e conseguimos olhar para as pessoas como Deus as vê, porque Deus fez todo mundo à sua imagem e semelhança. Somos todos a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos olhar para as pessoas dessa forma. Vamos orar e pedir ajuda a Deus? Vamos lá? Abaixa a sua cabeça aí na sua casa mesmo e fecha os seus olhos e fala com Deus agora. Eu vou orar e você pode orar comigo. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor, ó Deus, nos ensina que somos todos especiais e que fomos todos feitos de forma maravilhosa. Senhor, nos ensina a ver as pessoas como o Senhor vê e ver o que realmente importa, como as pessoas são. Nos ensina a não nos preocuparmos com a aparência, nem, ó Deus, com o que as pessoas têm, mas nos ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. Nós oramos e pedimos a tua ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora é isso, crianças. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, de exercitar o que vocês aprenderam, colocar em prática o que vocês aprenderam, começar a olhar as pessoas como elas são e a gente começar a amar as pessoas pelo que elas são. Quando nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão conhecer a Deus, sabendo o quê? Que Deus as fez de forma especial. Não esqueça de memorizar o versículo, tá bom? Memorize o versículo, peça para sua mãe gravar e postar com o hashtag ou marca o IPC Kids, @IPC Kids. Nós vamos repostar e vamos ter essa comunidade online aprendendo sobre Jesus. Ele me amou primeiro.